Tudo bem? Antes de começar, eu vou pedir para vocês darem o seu like, se inscrever no programa, no canal, Ponta de Lança FC, olha o logo dele que bonito aqui. E também acionar o sininho para você receber as nossas notificações e os vídeos, também os shorts, tá bom? Eu vou começar falando da Copa do Mundo de Clubes, que terminou ontem, domingo, lá nos Estados Unidos, com aquele monte de palhaçada para o americano ver. Oh, meu Deus, que desgosto que me dá. E aquele Pato Donald da cara laranja, lá no meio dos jogadores, com a taça na mão, que coisa horrorosa, que coisa horrorosa. Mas é isso. E olha, se preparem, porque o ano que vem a Copa do Mundo vai ser lá no Canadá e no México. Mas você acha que você acha quem é que vai comandar as ações, né? 48 seleções, Copa do Mundo, um monte de jogo ruim na primeira fase. Mas é isso, um monte de dinheiro, um caminhão de dinheiro. A FIFA está feliz da vida, o Gianni Infantino está feliz da vida, sorrindo, ele vive sorrindo. A FIFA embolsando uma dinheirama e o futebol que se dane, né? O nível que se dane, o nível técnico. Pensar que a gente tinha Copa do Mundo com 16 clubes, depois 24, depois 32, e aí já estão pensando em 64, né? Que é quanto mais seleção entrar, mais dinheiro entra e mais nível técnico baixo a gente tem. Mas vamos lá. Terminou a Copa do Mundo de Clubes, o PSG, que parecia que ia ser o campeão, tomou uma traulitada do Chelsea, né? 3-0, com três golaços, né? Dois do Palmer e um do João Pedro. E o que interessa para nós aqui é o seguinte: os quatro clubes brasileiros se saíram bem, né? Botafogo, Flamengo, Palmeiras e Fluminense foram até onde deu, né? E com destaque para o Flu, que conseguiu chegar mais longe. Embora o caminho do Fluminense fosse mais simplificado, vamos dizer assim. É o mesmo caminho aí que muita gente citou antes. Agora, o que interessa para a gente é que o Carlo Ancelotti viu a final em loco e viu alguns jogos, e quatro brasileiros chamaram a atenção do técnico da seleção brasileira. O Estevão, um garoto que até há pouco tempo era do Verdão, agora está no Chelsea. O Andrei Santos, também do Chelsea, e o João Pedro, também do Chelsea. O João Pedro detonou o Fluminense na semifinal, fez dois golaços, e na final fez também um golaço, ajudando o time do Chelsea a conquistar o título. Agora, só uma coisa, né? O Chelsea ganhou a Copa do Mundo de clubes, mas o Chelsea não é o atual melhor time do mundo, certo? Não é, né? Tem vários, ou pelo menos alguns, à frente do Chelsea. Mas o que vale é o título. E o Chelsea, com esse resultado, ele é o único clube no mundo a conquistar todos os títulos possíveis. Assim, é claro que ele não participa da Libertadores, então, enfim, não tem cabimento. Mas os títulos que ele disputou, todos foram ganhos pelo Chelsea lá no âmbito da Europa, tá certo? Bom, e o quarto jogador que encantou o Ancelotti é um velho conhecido dele, que é o zagueiro Éder Militão, do Real Madrid. Então, isso significa o quê? Que o Éder Militão, na minha cabeça, já é um titular da seleção brasileira. Ele está voltando agora e deve estar na próxima lista do Carlo Ancelotti. Agora, eu acho que esses três também devem estar: o Estevão, o João Pedro e o Andrei Santos, na próxima convocação do Carlo Ancelotti para os jogos contra Chile no dia 4 de setembro e Bolívia, o Chile aqui no Brasil, e Bolívia, na Bolívia, no dia 9 de setembro. Tá certo? Então, a gente tem esses quatro jogadores aí na mira do Carlo Ancelotti. Aliás, você pode dar a sua opinião. O que que você acha disso? Acha que está faltando alguém? Não. Esses quatro foram bem, né? O João Pedro, acho que é o que está mais na boca aí para conquistar a vaga de titular. Bom, falando aqui do nosso futebol doméstico, o Pedro e o Flamengo. Você sabe que na coletiva, no sábado, depois do jogo contra o São Paulo, o Felipe Luiz falou abertamente do Pedro e dizendo que o Pedro estava se comportando muito mal, que a semana que passou não foi legal, e ele usou um termo que é quase beirou o ridículo, né? Que muita gente se assustou, achou que o Felipe Luiz não foi diplomático, que falou assim abertamente e tal. E o Pedro sentiu e se desculpou. Quer dizer, ele não se desculpou, mas ele explicou-se.
aos colegas de profissão, aos colegas de time na Gávea, num dos treinos. Ele foi lá e se explicou, tal. Ele apareceu no Maracanã para prestigiar os jogadores e o time, sei lá, se foi fazer uma média com a torcida. No jogo contra o São Paulo, não foi relacionado, claro. Não estava vestido com uniforme, nada. Mas a situação do Pedro, acho que. Ah, bom, e ele reclamou do tom usado pelo Felipe Luiz, dizendo que o Felipe Luiz devia ter sido mais diplomático, né? Vamos dizer assim. Não usou esse termo, mas era isso que ele estava querendo dizer. Agora, paciência, o ambiente para o Pedro na Gávea, na minha visão aqui de longe, eu não estou lá vivendo o dia a dia do clube, eu só leio a respeito, eu acho que ficou meio insustentável, né? Vamos ver, sei lá. E a outra coisa é o seguinte: se vocês viram a apresentação do Gerson no Zenit, na Rússia, aliás, o que que ele foi fazer lá, né? A essa altura do campeonato, faltando menos de um ano para a Copa do Mundo, o cara vai para a Rússia, cara. Vai para a Rússia. Não é nem para a Arábia, que ainda tem os jogos que são mostrados aqui. Ele foi jogar no Zenit. É. Aí na apresentação, aquela papagaiada toda, e quando ele rompe aquele biombo de papelão, de papel, sei lá, ele sai, ele olha o estádio, a torcida olhando para ele deve ter pensado: meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Gerson, você escolheu por causa do dinheiro, agora fica aí, né? Mas ele deve ter pensado bem, né? Que bobagem que eu fiz nesse momento. Mas já foi feito, é isso. E o Flamengo está buscando alguém para botar no lugar dele. Jorginho chegou, Jorginho é um grande jogador, mas precisa de outro jogador no meio de campo. No Coringão, apanhou em casa, perdeu para o RB Bragantino, tomou um gol no último minuto. Aliás, o RB Bragantino é um time chato, bem organizado, bem treinado. E não é fácil ganhar do Bragantino lá em Bragança Paulista. Ganhou no Itaquerão. O Corinthians está engatando aí uma série de jogos que está preocupando a torcida do Corinthians, né? E quem está no centro das atenções, adivinha? É o holandês Memphis Depay. Ele está bravo, porque não recebe, né? Não recebe tudo que foi combinado, tem razão, mas ele não está jogando nada, né? Aliás, pode ser até por isso que ele não está jogando nada. Está bravo. Então, ontem, no jogo contra o Bragantino, ele forçou o cartão amarelo, foi nítido. Então, ele não vai jogar na próxima, no meio de semana, lá no Castelão contra o Ceará. É, e o Corinthians tem um jogo difícil, quer dizer, esse jogo contra o Ceará está jogando bem. Vai pegar o time do Ceará sem o Romero e sem o Yuri Alberto. E no final de semana tem o São Paulo no Morumbi. As coisas para o lado do Corinthians não estão bem no campo, não. E no lado, vamos dizer, no cenário político, né, a coisa também não vai bem, porque agora estão descobrindo que os gastos com o cartão corporativo, isso é tão antigo, cara. Todo mundo que passou pela presença do Corinthians, me diz aí eu vou me lembrar do Vicente Mateus, que não roubava, não roubava. Agora, os caras descobriram que os gastos com joias, com restaurantes, com não sei o quê, com o cartão corporativo do Corinthians e o time endividado. Ah, tá bom, isso aí é velho, viu? Mas não podia, não devia estar acontecendo. Mas, enfim, está tudo vindo à tona agora, né? Nos jogos do Campeonato Brasileiro, eu vou dar classificação aqui, porque quem saiu bem nessa rodada foram Flamengo, Cruzeiro, que estão na frente, o Bragantino, e também o Internacional, que deixou a zona do rebaixamento, depois de uma vitória suada em cima do Vitória no Beira-Rio. Olha, primeiro lugar, os seis primeiros, que é uma distância de 6 pontos. Flamengo com 27, Cruzeiro também com 27, só que o Flamengo está com um jogo a menos. Bragantino com 26, o Bahia 24, ó, o Bahia do Rogério Ceni. Palmeiras 22 e o Botafogo com 21. Portanto, do Flamengo 27 para o Botafogo 21, está em sexto, são 6 pontos de diferença, ou seja, duas rodadas. Se um time perde duas e o outro ganha duas, o time encosta, empata. Depois disso, a gente tem o Fluminense com 20, o Atlético Mineiro com 20 também, o Ceará com 18, o Mirassol com 17, esses são os 10 primeiros. Aí a gente tem Coringão com 16 pontos em 11º, 12º Grêmio com 16, o Inter 14, Vasco 13, São Paulo 12 e o Santos em 16º, mas o Santos não jogou, né? Ia jogar com o Palmeiras. Está com um jogo a menos e uma vitória a mais que o Vitória. O Santos tem 11 pontos,
mas tem um jogo a menos e uma vitória a mais do que o Vitória, que é o primeiro da zona de rebaixamento, também com 11 pontos. O Fortaleza tem 10, o Juventude tem 8 e o Sport Recife tem 3 pontinhos. 3 pontinhos. E vai ter um jogão aí em Fortaleza e Ceará. Fortaleza precisa ganhar. Agora, as mulheres, seleção brasileira feminina, Copa América. O Brasil estreou na Copa América, jogando lá em Quito, no Equador, ganhou de 2-0 da Venezuela, mas sofreu pressão, não jogou bem e sentiu os efeitos da altitude. Lá são 2.850 metros de altitude. Agora, o que interessa é que o Brasil passou pela estreia e conseguiu os 3 pontos, tá certo? Vai jogar agora no meio de semana contra. O próximo jogo é quarta-feira contra a Bolívia. E a Marta, hein? A Marta não acaba, rapaz. É impressionante. Que jogadoraça, que cracaça. Ela está com 38 anos e jogou até os 29, 39, né? Ela jogou até os. Ela está com 39 anos. Ela jogou até os 28 minutos do segundo tempo. Grande Martinha! E por hoje é só, a gente volta amanhã, tá bom? Grande abraço, tchau. Se inscreve, hein?